Vamos lá. Bom, olá, pessoal. Meu nome é Germano Busch. Estou sempre muito bem acompanhado por uma querida e competente equipe e, assim, que me permite ser gestor aqui do Instituto Internacional Juarez Machado. Para quem ainda não nos conhece, somos uma instituição privada e sem fins lucrativos, fundada pelo próprio artista e com sede na antiga casa da família dele, aqui na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Estamos abertos ou abrimos ao público desde novembro de 2014 e, dentre as principais finalidades do Instituto, estão as de estimular o livre acesso de toda a comunidade às artes em geral e a diferentes fontes de conhecimento, por meio da realização de exposições de obras e trabalhos de Juarez Machado e de artistas do Brasil e do exterior. Também acontece aqui no Instituto, em nossos espaços, diversas apresentações culturais e artísticas, principalmente nas áreas de dança e música. Também recebemos aulas, ensaios de grupos, lançamentos de livros em nossa biblioteca artística. Também ocorrem oficinas e práticas artísticas, debates, e ainda oferecemos cursos livres online, sempre voltados a temas específicos da arte e da cultura e abertos à participação de qualquer pessoa, independente do grau de conhecimento em arte ou a sua formação. Outra de nossas missões é preservar a memória artística do próprio Juarez Machado, que serve como uma rica fonte de pesquisa e estudo, não somente para a nossa geração, mas principalmente para as futuras gerações. E esse é um trabalho no qual temos gradualmente, esse trabalho tem se intensificado. Enfim, em 2021 foi um ano muito especial para a nossa instituição e para o artista Juarez Machado, pois devem saber que ele completou 80 anos, em março agora, de 16 de março de 2021. E com o patrocínio do governo federal, o Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, dentro do nosso projeto de manutenção anual do Instituto Internacional Juarez Machado, e, claro, sempre contando com a participação de pessoas e empresas de nossa região, preparamos previamente toda uma programação e que, por razões adversas e alheias à nossa vontade, acabaram não acontecendo, foram remanejadas ou foram adaptadas, enfim. Inclusive, até faço um convite, que abrimos nesse último sábado 27, uma grande exposição de acervo em homenagem aos 80 anos do Juarez Machado. Também estamos com mais duas outras exposições, da Adriana Fichter e outra de fotografias com curadoria da Lucila Horn. Enfim, dentre as atividades programadas aqui agora em nosso projeto para 2021, uma das mais aguardadas por todos nós é justamente esta que estamos aqui agora participando. Trata-se, então, de uma série de encontros em formato live, que, quando conversaremos, enfim, com pessoas que, mais uma vez, generosamente estão cedendo seu tempo e seus conhecimentos para muito nos acrescentar e com informações e propor reflexões a partir de temas que permeiam a vida e obra de Juarez Machado, sejam essas histórias, referências, enfim, históricas mesmo, ou até mesmo dentro da contemporaneidade. Os encontros estão ocorrendo agora durante o mês de dezembro de 2021. As inscrições, reforço, que são gratuitas e limitadas a 100 participantes para estarem no ar simultaneamente. E mesmo que não tenha conseguido participar ao vivo, todos esses programas, esses encontros estão sendo gravados e eles estarão disponíveis em nossa página do YouTube a partir de então, para que você possa assistir quando e como quiser. Estamos também abertos a perguntas durante a apresentação ou após uma apresentação de slides, que poderão também ser feitas pelo chat ou abertas com todos vocês, ou gradualmente vão sendo repassadas ao nosso convidado. E o nosso convidado já está aí, e após, desculpe, esse quase podcast aí de apresentação do Instituto, receberemos hoje com muita honra Victor Blazek, que trará o tema Hiperlink Tintas, a tecnologia de Juarez Machado. Victor é publicitário, professor universitário, possui mais de 20 anos trabalhando para estratégias digitais de diversas marcas. Atualmente trabalha na Media Monks, com instalações digitais e híbridas para galerias como o Getty Museum e Pinacoteca de São Paulo.
entre outras 1000 atividades e um vasto currículo de sucesso dentro da publicidade brasileira. Não é isso aí, Vitor? Muito, muito, muito obrigado e seja muito bem-vindo. Obrigado você, obrigado Germano, obrigado Instituto Juarez pelo convite, belíssima apresentação, uma honra, uma alegria estar aqui, poder não, a ideia não é eu apresentar conteúdo, a ideia é a gente trocar conteúdo e a gente conseguir pensar junto, refletir junto, acho que no final esse é o grande papel da arte, né? A gente conseguir gerar troca, confluências, inspirações. Acho que tudo isso é muito bacana e muito feliz novamente pela presença e pela oportunidade. Obrigado, Vitor. Também agradeço a participação de todos. Destaco o nosso diretor artístico, Edson, presença dele também, que legal. E muito obrigado a todos os participantes. E, Vitor, está contigo, por favor. Legal. O que eu pensei fazer uma pequena apresentação minha, sempre difícil, né? A gente falar da gente mesmo, né? Dá um certo constrangimento e a gente jogando confete para a gente mesmo é um perigo. Mas só para dar uma breve situada, quem sou eu e o que eu pretendo trazer para cá, e depois compartilhar uma breve apresentação, 5 slides, não é? Mas é muito mais para ajudar na condução e na construção de um questionamento, para a gente conseguir pensar junto, para a gente conseguir refletir junto, não é? Então, pegando aí o gancho do Germano, eu trabalho já mais de 20 anos, cara, eu sempre tenho medo de fazer essas contas, mas acho que já uns 25 anos que eu trabalho com comunicação. Sempre trabalhei em agências de comunicação, em agências de propaganda, muito focado para estratégias digitais, e ao longo de toda essa experiência, de toda essa vivência, trabalhando com diferentes marcas, com diferentes intuitos ali, mercadológicos e afins, eu fui tentando sempre agregar ali junto uma vida acadêmica, então também já dou aula aí já chegando, batendo aí uns 10 anos, e, e aí eu, junto com isso, tentando aprimorar uma bagagem teórica para conseguir conciliar com a bagagem prática, né? Então, eu sou formado em comunicação, em propaganda, eu tenho uma pós-graduação em gestão de comunicação. O meu objeto de estudo foi sobre a linguagem do humor, quanto o humor ele é uma linguagem interativa, independente do formato em que ela se encontra, seja escrita, seja digital, seja visual, seja, né, artística. O humor ele sempre constrói ganchos para fazer com que, né, o seu receptor participe da mensagem, contribua com a mensagem. E também tenho um mestrado em cima de narrativas de games. Como que você consegue, né, a preocupação de construir histórias e fazer com que essas histórias, de algum jeito, sejam imperfeitas, incompletas, que são os pontos de interação com o seu player, com o seu jogador. E hoje em dia eu trabalho muito com comunicação digital, mas muito numa frente na construção de instalações, né? Então, um dos últimos projetos é um trabalho junto com a Getty Museum de Los Angeles e outro com a Pinacoteca de São Paulo, em que junto com isso existe todo um estudo que foi feito sobre não só apenas a tecnologia desses espaços, mas, né, o papel desse espaço. Qual que é o papel da arte, o papel desse ambiente na hora da gente apresentar esses conteúdos de arte. Então, como é que a gente chama, né, essa audiência para participar desses espaços? E qual que é, né, essas diferenças ao chamar uma audiência para participar de um espaço de arte, quando esse espaço é físico, quando esse espaço é digital e quando esse espaço é híbrido, quando ele é um espaço físico, mas que também tem ali um layer, ele tem uma parte também virtual, digital, acontecendo junto com o físico. Então você tem esse emaranhado acontecendo ao mesmo tempo. É super interessante, porque principalmente nesse tempo, né, esse recorte que a gente está vivendo de Covid, em que as pessoas tiveram, né, boa parte ali que se isolar, então essa releitura, esse reentendimento do que é acessar a arte à distância, o que é acessar a arte, né, galerias, museus, né, através de ferramentas tecnológicas, sites,
salas de Zoom, né? Como é que você vê essas obras. Então, tudo isso faz muito parte do meu dia a dia, faz muita parte dos estudos, e o Juarez, obviamente, ele é uma fonte riquíssima, né? Não apenas só por toda a construção que o Instituto tem, né? Toda a visão que o Instituto Juarez Machado tem com as suas obras, a criação desse espaço, desse ambiente, a importância do ambiente, do espaço para a arte, né? Ah, e como é que a tecnologia acaba participando disso, né? A favor, contra, acho que é um pouco essa reflexão que eu quero trazer, e queria muito usar algumas técnicas, alguns ganchos, né, dos quadros do Juarez para a gente poder pensar, refletir junto. Posso projetar uma pequena apresentação? Eu vou... Pode, Vitor. Boa. Só me confirmem se vocês estão vendo Hiperlink Tintas, a tecnologia de Juarez Machado. Está projetando? Perfeito. Ah, legal. Tá bom. Então, aqui muito mais. Depois até fiquei repensando um pouco o título, né? Aqui eu coloquei um Y, né? Porque fica metido a besta, né? Hyperlink, mas hiperlink funciona também. Quando a gente fala de tecnologia, parece que, poxa, será que em algum momento pode parecer que eu vou falar da técnica, né, como é que o Juarez pinta, quais são as tintas, né, quais são os pincéis, quais são as telas? Claro que não vou nem arriscar usar isso. Ele tem ali todo um processo que não tem esse entendimento, essa cultura. Mas uma coisa que é muito legal é que o Juarez ele tem uma série de quadros, né, que são os pentimentos, que se a gente pega ali no dicionário italiano, ele significa os arrependimentos, né? Essa série de quadros do Juarez eu acho extremamente interessante, eu acho que vai servir de um gancho aqui para a gente conseguir pensar e refletir junto, muito legal. É uma técnica que o Juarez usa, né, de pintar um quadro em cima de outro quadro e fazer quase que do primeiro quadro essa alteração em tempo quase que real, em andamento, né, do primeiro quadro para o segundo quadro, e nessa junção você está quase que, né, você está trazendo ali o entendimento de um terceiro quadro, né? Aquelas palavras do Juarez que eu peguei nessa exposição, ele fala, na verdade, são duas imagens em uma competição que acabam por somar e formar um terceiro quadro. Ao fim, as duas imagens estão vivas e lutam para estar ao primeiro plano. Essa disputa me move, me seduz e me encanta, né? Então, essa sobreposição, essa construção de uma informação em cima da outra, de uma imagem em cima de outra, de uma pintura, né? Bem como o Juarez coloca aqui, dessa luta de quem vai ficar no primeiro plano, é um gancho que faz muito parte do que seria uma cultura digital, do que seria um entendimento de como observar, né, comportamentos e artes através de um olhar digital. Na devida paralela, quando a gente faz, né, o entendimento do que é o hipertexto, o hiperlink, né, são escritas não lineares, né, são blocos de informação que são ligados através de palavras, textos ou imagens, e eles vão se ligando e continuando a construir essa história, continuando a construir essa linearidade, né? A origem de hipertexto, hiperlink, ela tem ali nos primórdios, né, no que é os papiros do Antigo Egito, né? O material era caro dos papiros, né? E então eles tinham que escrever e apagar e escrever por cima de novo para contar uma nova história. E nesse ato, né, de apagar e escrever em cima para contar uma nova história, muitas vezes ficava ainda os vestígios do que estava escrito anteriormente. Então, você tem ali papiros que muitas vezes eles acabam até ficando essa confusão estética de um layer em cima do outro, né? Uma camada em cima da outra, né? E esse é o grande, né, quando você transfere a leitura de hipertexto para hiperlink, é como se fossem os links dos sites, né? Quando você clica numa imagem que vai para um vídeo, que vai para uma hashtag, que vai para uma discussão
nas redes sociais e volta para a imagem, você tem essa continuidade, essa jornada, né? E quando a gente pega e traz esse olhar para cá, né, na construção do Juarez ali, quando ele tem a reflexão, né, quando a gente tem esse entendimento, é quando é que isso acaba, qual que é o ponto final, né? Quando é que a obra está completa, quando é que o hipertexto acaba, quando é que o hiperlink se finda, né? E se ele deveria ter um fim, se ele deveria acabar em algum momento, né? Quando a gente, obviamente, olha aqui para o quadro, né, dizem que, não sei, uma vez eu li essa máxima, eu gostei muito, né, que o artista ele nunca termina, né, o seu trabalho, o seu quadro. Em algum momento ele é obrigado a abandonar. Ele precisa abandonar, tipo, ó, cheguei, né, cheguei até onde eu podia aqui, preciso começar outro, por enquanto deixa nesse estágio, né? Então, quando é que você finda esse hipertexto? Quando é que acaba esse hiperlink? Quando é que acaba o papel do papiro? Quando é que acaba o último link de um site? Né? Quando esgota todas as possibilidades. E eu acho que essa é a reflexão, essa é a tecnologia, isso me traz muito, né, nessa inspiração que o Juarez trouxe. E aí eu queria trazer com isso, né, um conceito, que é o conceito do campo mágico. O conceito do campo mágico é um conceito que que quem trouxe foi o Huizinga. Huizinga, ele é um holandês, tá aí a fotinha dele ali, um olhar contemplativo, sereno. Ele escreveu um livro que se chama Homo Ludens, tá? Então a propensão das pessoas, né, do homem em participar, ativamente através de formatos, através de tecnologias, através de hipertextos. E ele traz esse conceito, e acho que é um conceito muito legal, porque eu queria trazer um pouco esse pensamento aqui junto com todo mundo, né? Qual que é o campo mágico que a gente consegue construir em volta do quadro do Juarez? Quando o Huizinga ele pega, ele fala que todo veículo, né, desculpa, aqui, barulheira danada, todo veículo de comunicação, né, o site quando carrega uma página de internet, um quadro quando carrega uma pintura, né, um disco quando carrega uma música, né, todo meio quando tem junto ali o seu conteúdo, né, ele tem a possibilidade de construir um campo mágico, dependendo de como as pessoas observam e interagem com esse meio. O paralelo que o Huizinga faz é muito legal. Ele fala, cara, imagina que você tem um jogo de xadrez. Esse jogo de xadrez você usa como para motivo de decoração na sua casa. Ele está ali, na sua sala de estar, um jogo de xadrez, e ele está ali para decorar. Ele é ali temático Guerra nas Estrelas, ou porque ele tem ali, eles são desenhados, são esculpidos de um jeito artístico, de um jeito bonito, de um jeito inspirador, mas ele está ali, ele serve para decorar, para dar aquele chance do ambiente que você o deixa. Mas a partir do momento que duas pessoas sentam, né, em volta desse jogo de xadrez e começam a jogar o xadrez, ele deixa de ser uma peça decorativa. Ele se transforma em um gatilho. E esse gatilho, de acordo com Huizinga, é o que faz com que esse campo, né, esse tabuleiro de xadrez, ele deixe de ser uma peça decorativa para ser um instrumento para te recortar da realidade. Ele diz que, inclusive, quando você começa a jogar xadrez, você tem um recorte de espaço e tempo. O tempo que acontece dentro durante essa sessão, né, durante essa partida, é outro. Não é um tempo que corre exatamente do mesmo jeito que o tempo da realidade, né? E que dentro desse espaço você tem regras, você tem histórias. Aquele jogo de xadrez deixou de ser uma peça decorativa. Eu tenho ali peões lutando com cavalos. Se ele é, de repente, um jogo de xadrez temático ali, Guerra das Estrelas, eu tenho o Sabre de Luz, é dos Simpsons, eu não sei, né? Mas se ele é um jogo de xadrez que tem uma história por detrás, você começa a projetar essas histórias. Você começa a projetar a sua lembrança de infância, quando você jogava xadrez, quando você tinha um avô, um tio que te ensinou a jogar xadrez, ele deixa de ser simplesmente um objeto físico. Ele passa a ser um gatilho para transportar você dentro de um campo mágico. E esse é um pouco a tecnologia que o Huizinga fala, que é a possibilidade que você tem um meio que tem dentro desse meio esse conteúdo.
né? E essa é um pouco a tecnologia do campo mágico que eu gosto, que eu acho que, né, a gente começa a observar, que a gente começa a observar, que a gente consegue observar através dos quadros do Juarez, né? Quando ele começa, né, quando ele traz essas leituras, essas conexões, é muito evidenciado aqui quando você vê essa técnica, né, de conexões de um desenho se conectando com o outro, se conectando com o outro, mas essas conexões elas não terminam, né? Essas conexões elas podem se conectar com uma história sua, com uma lembrança, com um formato que você ter visto, né? Esse quadro da televisão, ter visto esse quadro, um desenho parecido na internet, né? Qual que é o formato, qual que é o conjunto de regras. Eu vi esse quadro quando eu fui com a escola para o museu, eu fui esse quadro quando eu fui junto com a minha namorada para o museu, eu fui ver esse quadro quando eu estava fugindo da chuva. Eu precisava entrar no lugar para me abrigar da chuva. Qual que é a regra que aconteceu? E por acaso, só porque eu estava fugindo da chuva, eu acabei me deparando e construí esse campo mágico em volta daquele quadro. E qual que é o gênero? Né? Qual que é o gênero de história? Né? É um quadro que remete a a comédia, ao drama, ao terror, ao romance. Né? Então, quando você pega esses paralelos, esse aqui é inclusive esse conceito, né, de história, formato, regras e gênero, é um conceito que eu desenvolvi no meu mestrado, através, né, do entendimento do que é o campo mágico do Hutzigan para videogames. Né? Quando você consegue ter videogames em que, de algum jeito, né, o player, o jogador, ele consegue entender a história do videogame, o formato, se aquilo vai acontecer num celular, vai acontecer num console, numa plataforma, no fliperama, se as regras daquele jogo você consegue subverter, e você tem ali um jogo que ele é um jogo de estratégia ou um jogo de ação, você consegue construir esse campo mágico. Mas por quê? O videogame ele também é um veículo que traz um conteúdo. Quando a gente traz essa leitura também para arte, para quadros, é possível trazer esse tipo de leitura tecnológica em volta, né, da construção do que é o papel ali daquele quadro que está sendo apresentado, né, para você como ali um agente, como um leitor. E aí eu trago aqui essa reflexão que é muito legal, está aqui o Humberto Eco, uma posição sexy, tá? todo manhoso aqui, mas é uma máxima que eu acho maravilhosa do Humberto Eco, de um livro dele chamado Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, em que fala que todo texto é uma máquina preguiçosa, pedindo para o seu leitor que faça parte do seu trabalho. Então, trazendo ao começo da discussão, quando a gente fala, peraí, qual que é o último layer de hiperlink de um quadro do Juarez Machado? Qual que é a última, né? Quando ele fala que tem um desenho que compete com outro desenho para chegar num terceiro desenho, será que a gente não começa a olhar e tentar achar ali um quarto, um quinto, um sexto? Quando é que vai ser esse último, né? Essa última tela, essa última interpretação, esse último reflexão do campo mágico em cima de um quadro do Juarez Machado? Acho que a ideia é justamente essa. Talvez nunca se acabe, talvez nunca tenha esse fim, porque é justamente essa complementariedade que a gente está buscando. Como Humberto Eco coloca aqui, todo texto, né, toda a obra, ela sugere em algum momento, né, quando você tem essa construção de campo mágico, quando você senta em volta, né, perto desse seu tabuleiro de xadrez, e você não usa ele apenas para decoração, mas você usa ele para observar, para sentir, para refletir, você entende que existe uma complementariedade que precisa ser dada por você leitor, por você jogador, por você visitante do museu, por você um fã de Juarez Machado, por você um curioso de Juarez Machado, não precisa ser fã, você é simplesmente um curioso, simplesmente você não precisa ser um apreciador nativo, você pode ser um apreciador turista, né, em volta do quadro. Então, esse que é o barato, você tem a oportunidade de gerar essa complementariedade, de buscar mais um pedaço de hiperlink que talvez ainda não exista, que ainda não foi conectado, mais uma lembrança, mais uma história, mais um pedaço de espaço, de tempo, de recorte, de campo mágico, como Hutzigan gosta de falar, em volta daquele quadro. Acho que esse é o bonito, né? Acho que essa é a beleza da tecnologia que a gente consegue observar e que eu vejo, né, isso muito exposto, muito, muito visível
dos quadros do Juarez Machado. E aí eu trago aqui um último, é um penúltimo, né? O penúltimo slide, juro que não é mais longo do que isso. Em que tem o Marc Augé, né? Ele é um autor do livro que se chama Dos Lugares aos Não Lugares, né? Em que ele fala qual que é o lugar para você, no nosso caso aqui, né? Colocar esse tabuleiro de xadrez. Qual que é o lugar para você criar essa condição das pessoas construírem esse campo mágico? Né? E aí vem a reflexão do, será que é cada vez mais os lugares físicos, os lugares virtuais? Então, essa experiência de construção de campo mágico, né, ela acontece dentro do museu, ela acontece dentro do instituto, mas quando ela está ali, de repente, dentro do site do instituto, ela está dentro ali do Instagram do instituto, esse campo, esse não espaço também proporciona a possibilidade de gerar esse hiperlink, de gerar essa continuidade, essa construção de campo mágico. Eu acho isso muito interessante, eu acho que vale, essa é o gancho final aqui que eu queria trazer, um pouco dessa reflexão, principalmente porque a gente começa a viver aí tempos, né, do Mark Zuckerberg querendo dar esse novo nome para o Facebook, né, chamando de metaverso. Então, o que é o metaverso? O metaverso é a internet 3D, é isso. Né? O que o Zuckerberg está querendo é mostrar que a internet cada vez mais vai ser um ambiente que as pessoas vão poder andar dentro desse ambiente, vão poder circular, né? Vou poder entrar para jogar um videogame, mas vou poder entrar também para ver um museu, para ver um quadro, para poder ler, para poder acessar livros, ou para poder encontrar amigos e discutir sobre um quadro, sobre um livro, ou discutir sobre aula, sobre educação, ensino, enfim, ele vai ser um ambiente que as coisas vão ser cada vez mais volumétricas, as pessoas, vai existir a chance dessa circulação, dessa capacidade da gente conseguir entender espaços, né? Qual que é esse espaço que o metaverso vai proporcionar? Né? E o quanto os espaços reais, físicos, eles se completam, ficam híbridos em relação a isso. E aí eu trago aqui só um último filminho, que é super interessante, que é sobre a engine do Unreal. O que é a engine do Unreal? Ele é um software que ele vai ser disponibilizado gratuitamente para as pessoas poderem criar meta-humanos. Né? Dentro do metaverso, você poder criar meta-personalidades, meta-personas. E a ideia é que essas meta-personas não apenas representem você, mas que sirva de veículo. Eu novamente usando aqui o veículo, né, como palavra, para fazer com que você possa circular, conduzir nesses ambientes e conseguir buscar essas complementariedades, esses hiperlinks. Então, eu vou passar aqui rapidinho, acho que ele tem só um minuto e meio, e aí eu abro para a gente conseguir pensar, refletir um pouquinho junto sobre a possibilidade de campos mágicos e tudo mais. Tá bom? Vou passar aqui rapidinho. I could be one of many. 주인공이 같아. 나를. Je pourrais être architecte, guide. quizá un artista. You create the narrative. I am meta-human. Então, deixa eu voltar aqui para vocês e só fazer essa amarração. Por que eu trouxe esse vídeo, tá? A ideia é que
o meta-humano, ele cada vez mais é uma ferramenta, e é só um exemplo, vai ser uma ferramenta que vai ser disponibilizada ano que vem para as pessoas poderem criar pessoas. Então essa é uma discussão também muito boa. Qual que é esse espaço do metaverso? O espaço do metaverso é para ser um espaço para você divulgar arte, ele é um espaço para você acessar arte, ele é um espaço para você criar arte. Qual que é esse espaço, né, do virtual, do digital, em relação à arte? Acho que isso é um assunto riquíssimo, né? Você vai usar a internet para divulgar, você vai usar a internet para criar, você vai usar a internet para co-criar com outras pessoas, vai usar para conseguir dar acesso. Poxa, eu não consigo ver os quadros, eu moro longe do instituto, eu gostaria de ter um acesso aos quadros, sim, não, né? Vai gerar a mesma experiência, deveria, não deveria, acho que isso é uma vastidão de reflexão, de possibilidades, de oportunidades, né, em que a gente começa a entender ali nesse movimento de metaverso e meta-humanos, mas que principalmente, e aí remetendo, né, trazendo novamente o começo da discussão, a importância da gente entender que sempre que eu tiver ali um espaço de acesso a um conteúdo, como por exemplo, um quadro do Juarez, um quadro do Juarez que conecta com outro desenho do próprio Juarez e que tem chance de conectar com histórias, regras, formatos, né? Tem chance de criar um campo mágico na minha relação com aquele objeto, é uma excelente oportunidade de você estabelecer essa relação para construir o seu campo mágico, né? Então, qual que é o seu campo mágico na hora de estar acessando, interagindo, né, com uma obra de arte, com um quadro de Juarez, como, por exemplo, nessa escola, né, nesse trabalho do Juarez, de mostrar que existe sempre uma complementariedade, existe sempre um continuismo, um desenho que puxa outro desenho, e puxa uma experiência, que pode puxar uma memória, que pode puxar uma história. Isso é um pensamento tecnológico, isso é um pensamento digital, isso é um pensamento em hipertexto, em hiperlink, que não necessariamente está ali um computador, mas está ali a tinta, fazendo com que você pratique esse pensamento digital no sentido cultural, né? Então, acho que a grande reflexão, um pouquinho que é legal da gente pensar, é qual que é o seu campo mágico na hora de estar interagindo com arte, como, por exemplo, com o quadro de Juarez Machado. Faz sentido? Acho que esse é o grande preâmbulo, assim, que eu gostaria de trazer, pensar, para a gente refletir junto. Cara, demais. Demais. Enquanto tu apresentavas ali, me remeteu aos livros do Juarez, os livros de imagens, narrativa sem texto, que é o Ida e Volta, Emoções, enfim, uma série de livros que ele passou a publicar nos anos 70, e publicou recentemente, 2015, 16, 17, um outro, que é o Saída. Mas, enfim, são livros no qual você cria o próprio personagem, meio como um avatar, ou você pode criar um outro personagem também, que seja uma terceira pessoa. Então, quando tu apresenta esse meta-homem, metaverso, meta-pessoa, enfim, me remete a isso, essa criação desse personagem, desse ser que não sou eu daquilo que me representa e assim por diante. E sai do quadro, passa a ser um personagem com suas vivências, medos, experiências, sabores, vontades e desejos, que você, enquanto humano, reprime, se auto-reprime, mas ali naquele personagem você acaba fluindo ali. Pessoal, estamos abertos a debates também, tá? Podem fazer perguntas e abrir microfone, enfim. Fique à vontade também, por favor. Mas você tem, é um gancho bom esse, viu, Germano? Eu acho que tem muitos livros ilustrados do Juarez que tem essa coisa da narrativa, e como a narrativa De volta ali. no sentido, né, quase que circular, assim, quando é que acaba aquela Não. história, né? A história não acaba, ela vai continuando, né? Tem um livro ali das pegadas, né, que pega e volta para o começo. Então, qual que é o fim? Quando é que acaba? Né? Não tem fim. É um Então, livro... você vai puxando isso, né? Essa continuidade, são os hipertextos e hiperlinks acontecendo no sentido de continuando, vai continuando. Exato. E a própria leitura minha é diferente da tua e assim por diante. Um dia tu está mais bem-humorado, mais mal-humorado e assim por diante. É a experiência que as pessoas têm mesmo ao ver uma obra de arte ou ao trabalhar em cima delas, né?
E Exato. dentro da tecnologia, porque existe ainda o indivíduo, o ser humano que tem uma capacidade, teoricamente, não tão rápida, lógico, quanto o computador, mas com mais saídas e soluções que um computador teria, que a tecnologia permite. Ou não. Vai chegar num ponto que a tecnologia vai estar tão além da gente. Tu acha que ainda vai existir essa diferença entre homem e máquina dentro Eu da acho que arte? esse é um belíssimo ponto, viu, cara? A gente precisa tomar muito cuidado, porque assim, a tecnologia gera paixonites. Você se apaixona por formatos tecnológicos sem saber exatamente por que você se apaixona, você quer usar aquele formato tecnológico, né? Eu lembro que durante muito tempo, pô, vamos usar QR Code. Não, mas exatamente por que você vai usar QR? Qual que é a história? Você queria usar o QR Code porque parecia moderno, parecia tecnológico, mas você não tinha certeza exatamente do porquê, de como você ia construir o conteúdo com aquela tecnologia, né? Eu acho que teve uma vez, eu li, isso eu gosto, adoro citar eu li uma vez uma entrevista do Marcelo Taz, né, que ele fala, cara, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente vive uma avalanche de formatos tecnológicos, de possibilidades tecnológicas, em que a gente chega num ponto em que é como se você apontasse para a Lua e ao invés de ficar olhando para a Lua, você só ficasse olhando para o dedo. É um pouco isso. Você tem uma construção de formatos tecnológicos que fala, legal, mas qual que é a história que eu quero contar com isso? Né? Podemos pegar, de repente, né, obras do Juarez e pensar em como transformar isso numa experiência de realidade virtual, com óculos. Cara, se ajudar a contar uma história, se ajudar a contar uma história da perspectiva do Juarez, da história do quadro, com certeza. Se for simplesmente por uma paixonite de formato tecnológico, vai ser um desperdício de energia. A gente está criando quase que uma catraca, um obstáculo. É. Né? Eu preciso passar por isso para conseguir chegar. Eu preciso passar por isso para parecer mais moderno, mais descolado, mais tecnocrata em cima da coisa toda. Uhum. Às vezes não precisa. Né? Acho que o seu campo mágico ele é formado de formatos e conteúdos, mas a junção desse formato e conteúdo precisa ser coerente. Né? Juarez encontrou na tela, na tinta, sua tecnologia. Ele conseguiu fazer ali, do mesmo jeito que, né, nos papiros, sobreposições de layers, informações, que é um pensamento, é um raciocínio tecnológico, usando quadro e tinta, né? Sobreposições que vão se conectando, vão se formando e vão contando histórias que você pode observar a história do quadro 1, do quadro 2 ou do quadro 3 e 4 que se junta ali. Então, qual que é o formato? Não se sabe. O importante é que seja um formato que ajude a contar a história, que ajude a criar esse campo mágico, né? Então, tomar Uhum. muito cuidado para a gente não trazer, por exemplo, né, de novo aí o tio Zuckerberg trazendo ali o metaverso e tudo mais, vai ajudar a contar histórias, vai ajudar a criar acessos, né? Vai ser um espaço para eu poder divulgar a arte ou para eu poder produzir arte. Né? Aí vem Ou consumir o que está sendo proposto pelo portal, pelo site, ou por eles mesmos, né? Quer dizer, Exato. há essa questão de direcionamento também. Aí, puxando um pouquinho para teu lado de publicitário, onde a publicidade entra dentro disso? Ou ela está completamente vestida e despida desse trânsito agora? Ela está completamente inserida, acho que assim, é uma questão nossa de entender qual que é o limite, né, da publicidade e da arte. Né? Eu acho que assim, a arte, obviamente, a gente precisamos ser sensíveis e vivemos debaixo de um sistema capitalista, a arte ela é atrelada ao capital, né? Mas a arte ela tem um papel que vai além de qualquer, né, formato publicitário e tudo mais. A arte é para gerar realmente essa relação da pessoa com a obra, o seu papel com a obra, né? A construção de identidade. A arte tem muito a ver com isso. Juarez traz isso muito, né? A identidade da cidade das flores, das bicicletas, a identidade, né? Quem vê isso, a série de quadros de Copacabana, você tem ali uma construção identitária, né, com a obra. Acho isso extrapola qualquer formato publicitário. Mas, sem dúvida, a publicidade faz parte disso, né? Você, quando transpõe, né, uma obra para ser uma camiseta, para ser uma caneca e tudo mais, aquilo continua sendo obra, aquilo começa a virar um produto, né? Obviamente que vira produto, obviamente que a gente está debaixo de mecanismos e tudo mais, e não há nada de errado, né, em tirar proveito, em aproveitar, né, dar o devido acesso
acesso, né, para o consumo. Importante só que dentro desse acesso do consumo, a gente não perca qual que é a função dessa arte, né, de você gerar ali essas interrupções, né, a arte ela eu li isso uma vez também, que eu acho lindo, cara, eu tô com um problema aqui de conseguir lembrar os autores, mas a vida seria insuportável sem a arte. Né? A vida já é carregada de significados, de processos, de ritos capitalistas e tudo mais. A arte está justamente para a gente conseguir parar e ter essa reflexão sobre beleza, mas uma beleza que não o belo, né, no sentido clássico, Sim, a beleza de conseguir parar, olhar e refletir sobre aquilo e ajudar numa construção de identidade, ajudar a fazer um recorte de espaço e tempo. Falar, caramba, eu fiquei ali 15 minutos e deu uma hipnotizada, e você construiu esse campo mágico, né? Você conseguiu isso. construir esse recorte. Então, isso é importante saber preservar, manter, mas não sejamos ingênuos, né? Nós estamos debaixo de operações, instrumentos e ferramentas capitalistas, e a gente precisa saber viver dentro disso, dentro desse contexto. Então, participa também dos processos, né, interesses Sim. marqueteiros e tudo mais, tecnologias. Pessoal, alguém com perguntas, por favor, só abrir o microfone, algum comentário, fiquem à vontade, por favor. Um por vez, hein? Não todo mundo ao mesmo tempo. Né? Enquanto o pessoal ali já elabora ali, Vitor, tu tinhas falado ali dessa história do Juarez, dele ser um... Enfim, contar essas histórias, a identificação e de pertencimento, sobre o próprio pentimento, e isso até um pouco antes, isso já ouvi o Juarez contar isso muitas vezes, ele diz que ele não é um pintor, ele é um contador de histórias. Né? Então, essa frase é dele. Então, ele conta uma história, toda uma história dentro de uma tela. Então, esse amor que ele tem aqui por Joinville, que é a terra natal, onde o Instituto está localizado, o amor que ele tem pelo Rio de Janeiro, em especial por Copacabana, onde ele mora também, o amor que ele tem pela França, por Paris, onde ele mora também, onde ele está hoje, inclusive. Enfim, o Juarez sempre teve essa questão de identidade com aquilo que ele está pintando. Dificilmente você passeia pela obra dele, você encontra alguma coisa diferente daquilo que é a própria vida do Juarez. As experiências, as vivências, ele transpõe para a tela. Ele não inventa, ele não cria nada do zero, ele simplesmente põe a vida dele ali, conta as histórias de vida dele ali. Ele conta também uma outra história bacana. Ele disse que logo que conheceu o Milor, isso do Pasquim, isso anos 60, ele perguntou: Milor, mestre, me diga qual é o segredo do desenho, do traço, do humor, para poder desenhar legal no jornal. Ele disse que o Milor olhou para ele e disse: observe. Ele ficou bravo com o Milor, disse: cara, como observe? Achei que ele ia me ensinar a fazer alguma coisa. Saiu do prédio, desceu. Quando ele estava andando na calçada, tinha um daqueles perna de pau, sabe? E o perna de pau estava com uma moedinha na mão e tinha um pedinte sentado na calçada com um chapeuzinho no chão. E o pedinte, assim, fazendo assim, e o cara lá de cima tentando acertar a moeda. Ele disse: tá aí, a piada tá pronta. Entende? E ele desenhou, cara, é isso. Então, e a gente perde um pouco, e está perdendo muito, essa capacidade de observação das coisas, né? Daquilo que a gente está acontecendo ao nosso entorno. Perfeito. Acho que esse é um gancho maravilhoso, cara, que é o olhar. Eu acho que o olhar da pessoa, né, seja através de qual instrumento, né, você vai usar esse olhar, né? O olhar você vai usar a internet para olhar aquilo, o olhar você vai usar um livro para aquilo, ou você vai usar uma galeria, né, um museu para olhar aquilo, qual que é o instrumento. Mas o olhar, ele é um comportamento que a gente muitas vezes a gente quer trocar isso pelo formato. Né, a capacidade de olhar, o desenvolvimento de olhar, né, e fazer essas traduções, essas interpretações, essas interrupções, elas não podem ser trocadas por, é uma tecnologia, é um óculos VR, é uma realidade, é um metaverso, né, e os formatos virão Sim. e irão,
né? É o TikTok, há pouco tempo atrás era o Snapchat e tudo mais, eles sempre vão continuar existindo, as renovações de meios de contar isso. O olhar, esse sim, ele vai estar ali acontecendo, né? O olhar do artista e do seu público, né? E essa relação, eu vejo isso, eu gosto de chamar que é uma relação digital, né? É uma relação em hiperlink, em hipertexto, porque você vai trazer as suas camadas, o artista Exato. está colocando as suas camadas, e vai ser dessas reinterpretações de camadas que você vai vendo algo novo, você vai vendo oportunidades de, né, sejam reflexões políticas, sejam reflexões sociais, ou sejam simplesmente reflexões contemplativas, sem obrigação de ter um posicionamento político, social, simplesmente porque, cara, aquilo me traz um bem, né? Somente Isso. obras abstratas que você pega e vê aquele impacto, aquela imagem toda, fala, não estou entendendo a técnica disso, mas está me remetendo, né? Estudos de cores, né? Quando a gente começa aí, né, pegando os ganchos, né, de propaganda e tudo mais, o vermelho, amarelo para falar de fome e por aí vai. Está ali, né? Os artifícios acontecem, estão, nos rodeiam, mas a chance da gente conseguir praticar e observar e cuidar desse olhar, eu acho isso único, e eu acho que é através da arte que a gente consegue evoluir, amadurecer o olhar, e acho que são espaços como o Instituto do Juarez e tudo mais, que a gente consegue ter essas interrupções, esses recortes, para, cara, vou lá praticar o olhar, eu vou lá É. praticar esse entendimento do que é o, né, do que eu sinto, do que eu quero, isso é maravilhoso, eu acho muito, muito legal. E também seja até, talvez, e por que não, desafiador, porque para a nossa geração aqui, todos nós que estamos aqui, a internet, tecnologia, enfim, é algo novo, é algo que a gente está aprendendo e tateando dia após dia. Eu tenho filhos pequenos, eu tenho um de 4 anos que dá um baile, banda, balé, coral e orquestra no celular. Ele, com 2 anos, já sabia que o símbolo do H remetia ao Hulk, e assim por diante. É um grande desafio, talvez, ou seja, um dos maiores, trazermos ou motivarmos essa geração que tem já a tecnologia como língua nativa. É Total. desafiador. Sim, mas eu acho que essa acaba sendo uma corresponsabilidade de todos, né? Sim, acho que não podemos reprimir isso. É maravilhoso. Sim, não. Tem que usar formatos. Os formatos estão aí para serem usados e destruídos, desconstruídos e reconstruídos. Maravilhoso, né? Mas de nada vai adiantar se você não saber ter o olhar em cima disso. Se Sim. você conseguir aproveitar o seu campo mágico, construir o seu campo mágico, construir a sua, né, a sua partida, o seu jogo de xadrez em volta daquilo, né? O que significa isso para você? O que significa, né, para que você consiga trazer desse campo mágico para a sua vida, né? Acho que esse é o grande barato. E somos responsáveis. Acho que o Juarez, ele é responsável por isso, o Instituto, ele é responsável por isso. É maravilhoso, né? Que tenhamos mais pessoas responsáveis junto a isso, porque é muito bom. Precisamos. Porque aí vem justamente dentro dessa pergunta a questão do digital, do virtual e do físico, né? Porque tem a capacidade de observação em uma tela de celular, ou um computador, um smartphone, smart TV, seja lá qual for o instrumento, e do ao vivo, da explosão de cores. Tu falou da questão das obras abstratas, gigantescas, e tem tantas coisas que já me emocionaram em artes, que dificilmente, se eu visse uma fotografia, um vídeo, teria o mesmo impacto, entende? Então, vai ter que existir um equilíbrio dentro disso, né? Claro, um grande desafio anda muito rápido, o investimento é alto para você transformar algo em digital, e ao mesmo tempo que o investimento alto, ele se torna muito rapidamente obsoleto, né? Você faz um investimento X, em 1 ou 2 anos ele já perdeu a razão, porque já tem uma coisa nova. Bem disse agora há pouco, agora é o TikTok, daqui a pouco é não sei o quê, agora é Metal Man, e assim vai indo. Isso numa velocidade muito, muito, muito rápida. E remete, quando tu falas ali no início, aos papiros e assim por diante, na verdade a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, só que de forma diferente, em instrumentos diferentes, ferramentas diferentes, mas no fundo é a mesma coisa. No fundo é a mesma coisa. Sim, total. Eu adoro, assim, eu não tenho muita propriedade como criador, mas como consumidor, eu adoro meme.
né? E meme são reinterpretações. Você pega Sim. um xiste, uma piada, e você reinterpreta, e reinterpreta, e reinterpreta, vai mimificando aquilo. O meme tá ali, ele é sobreposições de papiro do xiste, da piada, e vai, né, obviamente, viralizando, conectando, construindo correntes em volta disso. E, de novo, é mais uma oportunidade para eu conseguir praticar o olhar e conseguir construir o meu campo mágico, né, em volta disso, no entendimento do que eu quero para mim e de pensamento e reflexão para o mundo, né? Isso é maravilhoso, é muito legal. Maravilha. Pessoal, alguém com pergunta? Vou fazer uma pergunta, pode ser? Claro. Aqui é a Nicole, tá? Trabalho também no Instituto. Eu queria perguntar para o Vitor se você tem essa pesquisa super interessante, né, com o Hyperlink. Queria te perguntar, você já estava desenvolvendo isso com esse interesse no preenchimento do Juarez ou foi algo recente? Você relacionou agora com essa coleção dele? Isso já era de trás ou você trouxe isso agora, sabe? Eu acho que foi uma confluência, acho que sim, ele aconteceu já de trás. Esse para mim, é uma das coleções, uma das séries, né, do Juarez, que eu achei interessantíssimo. Eu lembro quando ele apresentou, né? Aí eu vou me enganar agora, é 2015? Por aí. 2015. 2015, mais ou menos. Né? E eu achei isso muito legal. Eu falei, nossa, cara, que legal você pintar, né, o tema, né, o nome, arrependimento, né? Falei, pô, peraí, aonde começou, onde acaba, né? Onde eu dou um fast forward, aonde eu dou um rewind nisso, né? Isso é muito legal. Então, isso serviu de gatilho para algo que eu já estava em andamento, né? Acho que ajudou a aprimorar o entendimento do que quais são os pontos, né? Como eu falei no comecinho, o meu mestrado foi em cima de games, né? E como é que você conta histórias e você deixa essas histórias incompletas propositalmente. Né? Quando você vai pensar num roteiro para videogame, você precisa fazer com que essa história ela tenha ali um ponto em que você tem que decidir se você vai pular, ou você vai pegar uma arma, se você vai usar uma energia, ou se, né? Qual que é a história, ela precisa ser imperfeita, é Humberto Eco, você precisa ter ela aberta, né? São essas aberturas, né? São essas tocas do coelho, meio Alice no País das Maravilhas, que você dá a chance da pessoa cair e participar. Fala, pô, peraí, deixa eu começar a participar dessa história. É a chance de eu contar a minha história dentro dessa história. Né? E aí, quando eu vi essa série de quadros de Juarez, eu falei, cara, que legal, eu sempre vi isso em videogames, mas eu não tinha muito sacado isso para quadros. E quadros tem um pouco, né? Eu acho, por exemplo, essa série de quadros do Juarez, a coisa muito é um videogame. Né? Você tem ali as suas tocas de coelho abertas ali para você conseguir entrar e falar, pô, deixa eu começar a contar minha história aqui, deixa eu imaginar qual foi ele começou pintando por onde e tentou chegar aonde, né? Qual que é esse fio de narrativa? E será que eu estou conseguindo ver alguma coisa ali que eu consiga ver a minha história, que eu consiga projetar a minha história também enquanto tem um desenho acontecendo em cima do outro? Então, acho que essa série do Juarez foi muito legal, porque serviu de gatilho para conseguir ampliar o meu entendimento de que, cara, essa complementariedade, né, esse pensamento, essa cultura de hiperlink, claro que é muito fácil né, faz sentido para videogames, mas veja só, faz sentido também para quadros, faz sentido também para artes plásticas, faz sentido também para desenhos. Acho que trouxe essa amplitude, ampliou, né, de um jeito muito legal. É massa você trazer esse conceito do hyperlink para a pintura, né? Porque dá um aprofundamento nesse entendimento, nessa experiência que acontece, né? Experiência estética com as artes plásticas. No campo do videogame, a gente, pelo menos a geração mais nova, já tem uma familiaridade que parece que não tem muito com as artes mais clássicas, né? No sentido da pintura e tal. Parece que a nossa relação com essas linguagens, ela não é tão rigorosa. E daí quando você traz esse conceito também para esse campo, dá um entendimento muito bacana, assim, né? De que a gente pode ter essa relação com as artes plásticas, tanto quanto a gente tem com o videogame. Então é muito importante para gerações mais novas, né? Exato. Parabéns, muito interessante mesmo.
Não, não, parabéns você pelo gancho, não tinha aproximado isso, mas é legal perceber, né, que do mesmo jeito que você pode usar um videogame para contar uma história, obviamente você pode usar artes plásticas para contar uma história, né, como o Germano trouxe ali da citação do Juarez, né, que é um contador de histórias. Então, são tudo veículos, né? Qual o veículo que você vai usar para contar a história? Vai ser um quadro, vai ser um game, vai ser um jogo de xadrez, vai ser uma tatuagem, vai ser uma receita? Qual que é o veículo, né? Um prato de comida? Qual que é o seu veículo para contar a história? E através desse veículo, como é que você vai fazer com que as pessoas interagem, participem desse veículo através da história que você está propondo? E aí é nesse convite que você faz esse campo mágico, né? A chance das pessoas verem, participarem e projetarem suas histórias em volta daquilo. Acho que esse é um pensamento tecnológico que consegue se conectar para tantos formatos, de tantos jeitos, de tantas formas, que é muito legal. Acho muito, muito, muito interessante. Legal, mais Parabéns. alguma pergunta? Desculpa, interrompi. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho, vou fazer uma pergunta. Vitor, não sei se tu viu alguma coisa sobre as influenciadoras virtuais. Saiu uma notícia agora essa semana da Sabrina Sato, né, que foi a primeira brasileira a ter uma influenciadora virtual. E eu achei aquilo incrível, não estava sabendo dessa moda nem de fora do Brasil, e eu acho que tu pode falar até um pouquinho mais sobre isso. Mas é basicamente uma pessoa, né, uma pessoa com aparência humana, que realmente é muito real, e que tem uma personalidade, tem um jeito, enfim, eu acho que a tecnologia é cada vez mais presente na nossa vida, né? Total, total. Acho que vale sempre aquele cuidado, né, que eu comentei aqui, tomar cuidado para a gente não se apaixonar por formatos, né? Eu passei aqui o videozinho dos meta-humanos, a ideia é que essa ferramenta vai estar gratuita, então todo mundo vai poder criar o meta-humano, vai poder criar um personagem virtual, mas por que você está criando? Né? Qual que é o objetivo? Qual que é a função? Tomar cuidado para essa, né, o formato, você fica mais apaixonado pelo dedo do que pela lua, né? Quando o Marcelo Taz fala aí que a avalanche tecnológica, as pessoas vão querer, quando você aponta para a lua, você vai olhar o dedo e não a lua. No final, a gente está para contar a história, né? Então, se a Sabrina Sato está ganhando um personagem virtual para ser influenciadora, por que o personagem virtual? Por que a Sabrina Sato não é, então, essa influenciadora? Por que eu estou criando essa camada a mais de informação? Faz sentido? Porque, pô, como virtual, ela vai poder se transformar em outros jeitos, em outros formatos. Magazine Luiza, Magalu, né, trazendo aqui um pouco do olhar marqueteiro da coisa. Legal, né? Porque é para ser um personagem, para conseguir ganhar diferentes formatos, diferentes moldes, né? Mas qual que é a função? Por que você está trazendo essa tecnologia para ajudar a contar a história? Você está trazendo porque você só está apaixonado pela tecnologia ou porque isso vai ajudar a contar a história? O Juarez, quando faz as sobreposições de desenhos ali, na série de quadros dele ali, para falar de arrependimento, pô, a tecnologia se justifica, ele quer contar a história, né, de que através desses hiperlinks, dessas sobreposições, eu vou gerar um arrependimento de não saber se eu deveria ter começado ou se eu deveria ter terminado. Pronto, ele conseguiu juntar o formato com o conteúdo. Massa. Quando você não consegue juntar o conteúdo com o formato, eu não sabia que a Sabrina estava ganhando uma influenciadora, uma versão virtual. Qual que é a história que eu quero contar? Será que talvez eu não esteja só apaixonado pelo formato? O metaverso, será que ele é um formato que vai justificar o seu conteúdo ou só vai ser uma apaixonite pelo formato? Ele vai ser só um Sims? Ele vai ser um Second Life? Se o conteúdo que acontece dentro dele se justificar, pô, graças a esse formato metaverso, eu estou conseguindo criar obras, acessar obras, compartilhar obras de um jeito que eu não conseguia anteriormente, massa, se justifica. Se for simplesmente, né, um modismo, provavelmente não vai se sustentar, não vai conseguir se, né, sobreviver diante de tudo que está querendo contar. Oi. Travou? Não, deu. Oi. Pessoal, mais alguma pergunta? Última pergunta. É isso? Então, Vitor, mais uma vez, muito, muito obrigado. Agradeço também a participação de todos.
Muita gente circulando, muita gente entrando, muita gente ficando, entrando, saindo. Cara, genial. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Certamente o Juarez está te agradecendo lá da França, saberá dessa tua participação. E genial. Agradeço mais uma vez também a Núbia, nossa tradutora. Muito obrigado. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Uma ótima semana. Até o próximo encontro. E... Opa, Edson. Interrompendo aqui, ouvi tudo muito caladinho aqui, aprendendo com o Vitor. Parabéns, Vitor, pela sua apresentação, pelo enfoque que foi levantado. Estou em São Joaquim, na Serra Catarinense, mas acompanhando com muita atenção o trabalho desenvolvido por vocês. Germano, parabéns pela sua equipe, pela sua liderança com uma equipe do Instituto, e essas lives vão justamente trocar ideias com quem gosta, com quem conhece, com quem aprecia, com quem respeita as artes. Vitor Blazek, Germano, Juarez Machado, em nome dele eu agradeço e cumprimento todos vocês que participaram com eficiência. Até breve. Legal.